Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão do mental soma, né? Então, né, o que é, né, esse tal de mental soma, né? Soma, a gente já viu em episódios anteriores que significa corpo. Então, o mental soma é o corpo mental. Então, quer dizer, né, que a gente tem um outro corpo mais sutil, né, que o psicossoma ou corpo astral. Então, tudo indica, né, de acordo com os estudos do paradigma consciencial, que sim, né, existe mais esse corpo, né, sutil, né. E como é que acontece, né, essa experiência e o que ela tem, né, de diferença do que quando a pessoa ela faz, né, produz uma projeção comum, né? Basicamente, né, a projeção mais comum ocorre, né, a saída do corpo emocional ou psicossoma, né? Nessa experiência, digamos assim, normal, né, a pessoa ela tem uma percepção similar ao que acontece quando ela está no corpo físico, né? A pessoa, por exemplo, né, tem uma sensação de que tem um duplicata, né, do corpo físico, porém extremamente leve, né, indestrutível e que pode passar, né, através das coisas, né? Então a pessoa ela se sente deslocando, né, no espaço conforme a sua própria vontade, né? Já, né, a experiência do corpo mental é ligeiramente diferente, né? A forma mais comum de projeção mental acontece da pessoa se perceber, né, como um ponto estático, né, no espaço, em que ela meio que enxerga, né, uma sequência de muitas imagens passando, né, de forma muito rápida, né? Ao contrário, né, da percepção do psicossoma, né, em que a pessoa ela se sente como deslocando no espaço, na projeção mental, a pessoa ela se vê como um ponto estático, né, imóvel, né? E essa não costuma ser uma experiência corriqueira, né, para a maior parte dos projetores, né? Se a projeção já é rara, né, a projeção mental seria ainda mais raro, né? E uma das maiores dificuldades, né, é o projetor conseguir lembrar, né, rememorar todo o encadeamento, né, de ideias vindas, né, a partir de uma projeção mental, né? Em algumas linhas do conhecimento, o corpo mental ele ficou conhecido como mônada e vários outros conceitos análogos, né, conforme a diferente corrente, né, do pensamento humano, né. O professor Valdo Vieira, né, no Tratado de Projeciologia, ele cita, né, o caso em que cientistas que fizeram descobertas importantes, né, na realidade eles tiveram projeções mentais, né, acerca dessas descobertas, né. E ele cita, né, alguns exemplos, eu vou dar apenas alguns, né. Um deles seria a questão da descoberta, né, da tabela periódica, a questão da invenção da máquina de costura, né, a própria estrutura, né, molecular do benzeno, né, e a estrutura do átomo, né, por Bohr, e outros problemas da física, por exemplo, por Newton, né. Há ainda, né, a experiência de mental soma, conhecida como Samadhi, Satori ou cosmoconsciência, né, que é basicamente quando a pessoa, né, ela se enxerga como se tudo e todos, né, fossem a mesma coisa, né, apenas uma coisa só, né. E essa experiência faria, né, a consciência perceber, né, que a realidade intrafísica que a gente vive, apesar de ser necessária, né, de certa forma é algo meio que ilusório, né. E os indianos chamam, né, essa realidade da ilusão de Maya, né. Então, pessoal, se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser falar um pouco sobre essa questão do mental soma aí, fala embaixo se você teve essa experiência ou conhece alguém que teve. E se quiser comentar alguma coisa, comenta alguma coisa aí embaixo. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.